Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes, né? Sempre fazendo entrevistas encorpadas com pessoas importantes do esporte brasileiro. Hoje eu estou aqui com a Angélica Fetinski, né? Que figura aí notável da ginástica rítmica brasileira, né? Possivelmente a maior ginasta que a gente teve até agora individualmente, né? Então, muito obrigado, Angélica, por me receber aqui no teu ginásio, né? Onde você treina suas alunas, né? Na minha casa, minha segunda casa. Muito obrigado. Então, né, falar um pouquinho aqui da ginástica rítmica, um esporte, em termos de Olimpíada, razoavelmente recente, começou em 84. Até engraçado que eu fiz entrevista com a Roberta Perillia, que é a técnica do Brasil de nado artístico. Começou em 84 também, tem um pouquinho a ver com cinema, na minha opinião, as duas modalidades, mas no de vocês eu vejo mais balé, né? É muito um balé, até vocês treinam balé, né? Sim, é feito diariamente, né? A Sim. maioria das equipes fazem diariamente o balé, né? Ele tem uma base do balé, a ginástica rítmica, claro que depois a gente coloca os aparelhos, algumas coisas a gente usa mais amplitude de movimento, né? Mas a base da ginástica rítmica é o balé, sim. Com certeza. E você, assim, quem olha para você, de repente não conhece tanto o seu trabalho, acha assim, a menina, né, bonita e tal, teve uma vida razoavelmente fácil. Eu diria que foi exatamente o contrário, né? Tua vida foi em cima de muita dureza, muita perseverança, né? Como é que foi esse teu começo? Você nasceu em Toledo e treinou em Toledo a vida inteira praticamente, né? Sim, nunca foi fácil. Mas eu acredito que se não tivesse sido difícil, né? Eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu vejo as dificuldades como oportunidade de crescimento, principalmente pessoal, né? Com certeza. Na verdade, assim, eu comecei a ginástica, foi por acaso. Vou contar, você vai rir, a maioria das pessoas vão rir porque eu comecei a ginástica, né? Mas foi mais ou menos assim, eu estava passando por um lugar onde tinha ginástica, era escolinha, não era nem regimento, eu vi as meninas treinando, porque Toledo tem vários polos de escolinha espalhado pela cidade, né? Na época já tinha. E as meninas tinham acabado de começar a se destacar em Campeonato Brasileiro, então tinham ganhado algumas medalhas, aparecido no jornal, na TV. Aí eu falei, mãe, que isso? Ai, minha mãe, grande incentivadora da minha carreira inteira, até hoje sofre agora com as minhas atletas. Falou, não, Angélica, é ginástica rítmica. Nossa, mas o que é ginástica rítmica? Dela, aquilo que apareceu na televisão lá, das meninas. Ah, apareceu na televisão? Eu quero fazer isso, mãe. Eu comecei a fazer ginástica porque eu queria aparecer na televisão. Eu acho que assim, você começou em 2000, se eu não me engano. Isso. Que foi exatamente quando o Brasil ganhou o ouro pela primeira vez no conjunto, né, no PAN, né, no Brasil ganhou em 99, se não me engano. Então começou a dar uma cara, né, começou a se tornar popular, né. E as atletas de Toledo estavam se destacando nessa época já existiam alguns nomes que já medalhavam no Campeonato Brasileiro, e como Toledo é uma cidade pequena, eu falo que Toledo é a cidade da sadia e da ginástica rítmica, porque gira em torno disso. E então elas começaram a aparecer e chamou a atenção, né? Eu acho que foi aí que alavancou que Toledo é uma grande potência hoje no Brasil, né? Na ginástica rítmica, foi aí que alavancou, né? Graças ao trabalho da Anita Kleman, que foi minha ex-treinadora, que quase a tua carreira inteira, se não me engano. A minha carreira inteira, praticamente. Excelente treinadora. Na minha opinião, sou suspeita a falar, mas é a melhor treinadora que o Brasil teve e tem. Sim. E ao Dr. Pedrinho Furlan, que foi um grande incentivador, que conseguiu vários patrocínios para a equipe, né? Então, são duas pessoas que foram a base, o grande alicerce para que Toledo se transformasse nessa grande potência da ginástica rítmica. Até a Anita Kleman também ralou muito, né? Ela começou também muito pobre e tal. Sim, a história da Anita também é fantástica. Eu acho que ela é um exemplo para qualquer pessoa. Não era da ginástica rítmica, sofreu muito preconceito quanto a isso, porque ela nunca foi bailarina, nunca foi atleta de ginástica rítmica, era do atletismo, né, uma modalidade completamente diferente, né, tanto de treinamento quanto tudo, né, e ela é uma pessoa muito dedicada e muito estudiosa, que conseguiu chegar lá com o seu esforço mesmo, porque ela se dedica todos os dias, a ginástica é a vida dela, né. Ela já fez curso na Coreia do Norte, Colômbia, Chile. Sim, ela é reconhecida pela FIG, né, tanto assim que ela foi chamada pela Federação Internacional, né, ela tem tanto reconhecimento internacional que ela foi chamada pela FIG para iniciar um projeto de ginástica rítmica na Coreia do Norte.
Então, o reconhecimento que ela tem fora do país é muito maior do que ela tem aqui. Mas ninguém é profeta em sua própria terra, né? Aquelas coisas. Bom, não devia ser assim, né? Não deveria. Ela deveria ter muito mais reconhecimento e ser muito mais valorizada. Agora, voltando um pouco a você, a tua história, acho que tem várias coisas assim muito interessantes. Uma delas é que você, quando começou, não era eu tenho um tremendo jeito para ginástica. Era o contrário, né? Bem pelo contrário. Na verdade, assim, a ginástica é um esporte muito plástico, né? Elegante, não sei o quê. E a Angélica mesmo, a Angélica do dia a dia, eu sou um moleque, praticamente. Então, eu era aquela menina que ficava correndo na rua, que estava com o joelho ralado, que não sei o quê. Eu sempre fui muito ativa, né? Assim, de brincar e tal. Dei um trabalho, minha mãe hoje, ela deve ter ruga, a culpa das rugas dela são minhas, né? Maior parte dela, a Jéssica também não é fácil, minha irmã do meio. Então, quando eu comecei, assim, eu não tinha talento nenhum para aquilo, porque eu não tinha finesse nenhuma, né? Eu não era flexível, eu não dominava nada. É incrível pensar isso hoje. Eu realmente não era boa, né? Até se você conversa com a Anitta, minha treinadora, ela confirma isso. Eu não era boa, eu não era a melhor atleta da equipe, né? Mas eu tinha uma coisa que eu acho que me possibilitou a chegar mais longe, né? Eu era muito dedicada, eu sou teimosa. Entendeu? Eu não vou aceitar, nunca vou entrar numa coisa se não for para fazer bem feito. Eu prefiro não entrar, não fazer, né? Desde pequena, entendeu? Desde a brincadeira na rua, se não fosse para eu ganhar, eu não entrava para brincar, não. Desde a brincadeira, não. Então, eu entrei no esporte já com essa personalidade, né? De que eu ia fazer o meu melhor e eu sabia o que eu queria. Então, eu acho que isso que me ajudou a correr atrás, né? Por exemplo, eu chegava, eu via as meninas com a perna aqui, a minha estava aqui embaixo, assim, e eu morrendo com a perna aqui, elas com a perna lá na orelha, com uma facilidade incrível, né? Eu falei assim, poxa, mas por que eu não consigo, né? Na minha cabeça, por que eu não consigo? Não, mas se elas conseguiram, eu também consigo. Qual a nossa diferença? Eu tô atrás? Tô, então eu preciso me dedicar mais. E foi aí que começou, né? Eu comecei a me dedicar mais. Eu era a primeira a chegar, a última a sair do ginásio, não tinha nem problema com isso, né? Então, eu chegava no ginásio e me matava mesmo. Tava morrendo de dor e continuava. A minha carreira inteira foi assim, né? Eu sempre fui muito forte para dor, então não era aquela pessoa que, primeira dorzinha, meu Deus, tô morrendo. Não. Quando eu reclamava de dor, a minha técnica já falava, vai pro médico. É sinistro. Porque a lesão já tá grave. Vai chegar lá que você tem umas lesões sinistras. Eu tenho bastante lesões, né? 6 cirurgias. Então, tipo, quando eu reclamava de dor, vai investigar, porque o negócio tá feio já tá quase aleijada. Era tipo assim, né? Mas isso é meu, é da Angélica, né? Você foi fazendo parte da seleção juvenil e tal, e até chegou no PAN de 2007 no Rio. Sim. Como a caçula da equipe total. Perdida, completamente perdida, né? Assim, foi deslumbrante o PAN, assim, no Rio? Te tirou um pouquinho do... Foi muito deslumbrante. Eu era nova, 15 anos? Eu tinha 15 anos. Eu era a mais nova da competição. Então, eu vi aquela estrutura, o refeitório com tudo aquilo de comida. A minha família é muito simples, né? Eu vim de uma família muito pobre e que meus pais sempre, tiravam leite de pedra, exatamente. Não, e o teu colã era feito de retalho das outras exatamente. Atletas. A gente não tinha dinheiro, né? Se eu te contar, eu fui criada dentro de uma caixa de fumo. Nessa parte eu sempre choro, porque eu tô distante da minha família, né, gente? Eleva a situação. Mas é porque minha mãe e meu pai, eles são exemplos. Pra mim, o dia que eu tiver metade da força da minha mãe, eu já sou praticamente a Mulher Maravilha. Acho que você tem. Do cinema. Mas quando eu nasci, meus pais, eles trabalhavam com fumo, né? A gente morava numa casa de pau a pique. Eu tenho uma lembrança vaga assim, da nossa casa, era de pau a pique. Eles plantavam fumo, né? Que no Paraná, na região lá, tem bastante cultivo de fumo, só que o fumo tem muito agrotóxico, prejudica muito a saúde do fumeiro que trabalha com isso, né? Não é saudável fumar. Quanto mais tratar disso. Então, gente, tem muito agrotóxico no fumo, não fumem. Mas então eles trabalharam, eu fui criada dentro de uma caixinha de fumo, a minha mãe até teve antes de mim, ela ficou grávida
perdeu a criança, abortou, graças ao... Ela não sabia que estava grávida e trabalhou um dia inteiro no fumo, no sol, com agrotóxico, passando as coisas, todo aquele veneno que vai na planta. E chegou em casa, abortou, aí depois veio eu, né? Meu pai sempre se desdobrando ao máximo para poder criar as filhas. Minha mãe trabalhava de costureira, à noite ela passava a noite fazendo salgadinho para vender, pegava bico de costura e assim ia. Minha mãe até já foi, ela reciclava coroas de cemitério. Entendeu? Na época de finados, nossa casa, depois que a gente melhorou um pouquinho de vida, nossa casa era próxima a um cemitério lá em Toledo, então ela reciclava coroas de cemitério para vender no dia de finados. Minha mãe já trabalhou em funerária, minha mãe pau pra toda obra, é tipo o Severino, entendeu? É o Severino. Então, às vezes a gente chama ela de pereirão, porque o que mandar fazer, ela faz, ela vai, não tem, sabe, não tem tempo ruim com ela. E aí, quando eu sonhei com a ginástica, acho que ela viu uma possibilidade da filha dela de ter um futuro diferenciado do dela, né? De poder estudar. Minha mãe e meu pai, ambos têm só até a 4ª série, né? Não puderam estudar. Então, eu vi a dificuldade que minha mãe tinha depois que a gente passou da 4ª série, como que ela ia ajudar a gente na tarefa de casa, né? Ela via essa dificuldade. E graças à ginástica... Passei altos e baixos, muita dificuldade, mas eu sou muito grata ao esporte, porque foi graças à ginástica que eu pude estudar numa escola excelente em Toledo, que eu pude conhecer o mundo, conhecer culturas diferentes e melhorar a qualidade um pouco de vida da minha família, né, até hoje. Então, ali nesse meio termo, eu acho que ela viu a possibilidade da filha dela de ter uma carreira, de ter um futuro diferente do dela, né? Então ela me incentivou desde o primeiro dia que eu falei que eu queria fazer aquela coisa para aparecer na televisão. Entendeu? Então a partir daí ela aprendeu a fazer colãs de ginástica, ela fazia colãs para as outras meninas para ficar com o retalho dos colãs, com o resto do bordado para fazer os meus colãs, né? E isso para mim nunca foi vergonha, nunca foi nada, bem pelo contrário, né? Um orgulho, porque os meus colãs eram os mais lindos e eu fui campeã pan-americana juvenil com colã de retalho, né? Inclusive as pessoas admiravam o meu colã, ninguém sabia que o colã era de retalho, entendeu? Que era do resto que tinha sobrado. E ainda ela arrumava os colãs de um ano para o outro, porque eu crescia, né? Tava naquela fase do estirão, ia crescendo e ela arrumava, colocava um remendo ali e foram ficando cada vez mais lindos os colãs e ela se profissionalizando nisso, né? Então ela foi fundamental assim na minha carreira, né? As medalhas de qualquer atleta brasileiro em geral, acho que o teu caso é um pouco mais extremado, mas é uma medalha familiar, não é medalha só da atleta, é do pai, da mãe, às vezes um tio, um avô que ajuda. Equipe técnica, né? Total. Tudo. Anitta, eu acho que assim, a Anitta, assim, e toda uma equipe, né, que tem. Toledo né, hoje eu não estou mais lá, mas na minha formação sempre foi um clima muito familiar. Por isso que eu acho que eu me senti um pouco perdida quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos, porque a Anitta é sempre, sabe aquela galinha com os pintinhos? Então a Anitta é assim com as atletas dela, ela sempre foi assim conosco, né? Então quando eu cheguei no Pan-Americano, eu me vi tudo aquilo lá e falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Entrei na arena para competir, vi tudo aquilo e confesso que eu senti um pouco de falta dela do meu lado, né? A minha mãe estava lá, foi uma das poucas competições que ela conseguiu assistir, porque a gente não tinha dinheiro para ela poder viajar, assistir as outras competições, tinha que trabalhar, né? Não tinha. E é caro, E essa viagem até ela foi assistir graças ao Dr. Pedrinho, que ajudou, né? Ela pagou em várias vezes depois para ele, para conseguir ir me assistir no meu primeiro Pan-Americano. Então eu cheguei assim, mas o resultado foi excelente, eu fiquei em 4º lugar, se não me engano, no geral, né? Para o primeiro, acho que foi isso. Você ficou em 5º, até olha aqui, 5º no arco, 6º em massas. Agora, teve só um probleminha, que nem é muito problema, porque você era muito nova, que você não medalhou, foi a única que não medalhou, que o conjunto medalhou, ganhou os 3 ouros até, né? E a Scheffer também, a Ana Paula Scheffer, medalhou. Te preocupou isso ou não? Você estava no começo da carreira? Não, eu estava muito feliz de estar lá, imagina. Eu tinha entrado na seleção naquele ano, primeiro que eu nem sabia se eu ia entrar na seleção. Então eu era a última a ser cotada. No início do ano eu era a última.
Você achava que nem ia pro chance. Pan? Eu tinha certeza de que eu não ia, né? Porque eu tinha outras atletas muito mais experientes. A Ana Paula Schaeffer, que era maravilhosa, que foi um dos meus grandes espelhos na minha carreira. A Ana Paula Ribeiro, que eu sempre admirei até hoje. Acho que se ela voltar a competir, ela vai ser maravilhosa, né? Tinha a Yuka Solano. Antes disso tinha a Luana Faro, mas aí ela saiu, foi pro conjunto, entendeu? Então eu vi aquelas eu entrei com aquelas 3 meninas de referência. Eu era a quarta, eu falei assim, Jesus, eu nunca vou para essa competição. Imagina! Agora não, né? E eu vi elas treinando, para mim, eu treinar do lado delas já era maravilhoso, né? Apesar de eu ser muito competitiva, eu vi aquilo e falei, meu Deus, eu tinha muito que aprender com elas, né? E aí foi passando com o tempo, foi indo. Fui para um campeonato na Bulgária, um torneio, medalhei lá, e aí eu acho que a treinadora viu o potencial, que talvez eu pudesse, né, competir bem nos Jogos Pan-Americanos e tal. E aí tipo, eu falei assim, bom, medalhei lá, e foi lá e na Bulgária que ela me disse, falou assim, olha, vocês duas, estava eu e a Schaeffer, né, vocês duas que vão, né. E ainda nesse meio termo, a Ana Paula quebrou o pé, a Schaeffer, né. Aí eu tinha ficado com uma terceira atleta e ela conseguiu superar isso, que pra mim, nossa... E ela ganhou um bronze, né? Exatamente, ela conseguiu superar uma fratura no pé e foi lá e conseguiu um bronze. E isso pra mim foi um aprendizado como pessoa enorme, né? Porque eu acho que me ajudou a formar. Eu lembro até hoje como ela se superou aquilo. Eu acho que essa superação da Ana me ajudou muito na minha carreira. Eu usava aquilo como exemplo. Poxa, ela superou uma fratura no pé. Então, em cima da hora. Em cima da hora, e foi, competiu e medalhou. Ela fez a parte dela, né? Então, isso pra mim, assim, eu falei, nossa, me emocionou e me incentivou a me superar depois, né? Eu acho que a gente deve usar como exemplo as coisas boas das pessoas, né? E isso, pra mim, foi fantástico, assim. Então, foi um Pan-Americano de muito aprendizado, né? Porque, assim... Maturidade eu ainda não tinha, né? A maturidade de atleta, não tinha como ter. Eu tinha 15 anos e era o meu primeiro campeonato, assim, jogos e tal. E confesso que eu fiquei um pouco perdida treinando em Curitiba, porque eu era de um clube muito familiar e a partir do momento que você entra numa seleção, você não é tão assim, né? Você fica um pouco mais... Eu era muito apegada à minha mãe, às minhas irmãs, então eu fiquei um pouco... Você era uma menina ali. Eu era uma criança. E esse meu amadurecimento, assim... ele demorou um pouco, né? Apesar de você ter muita responsabilidade com o horário, com dar o seu máximo, com as suas coisas, tudo, esse amadurecimento assim de virar um adulto, ele veio mais tarde, né? Por questões fisiológicas e tal, do esporte. Por exemplo, a minha menarca foi com 18 anos. Então, tipo, o meu amadurecimento sexual, digamos assim, veio muito mais tarde do que uma menina normal, né? Isso é um pouco genético e o esporte tende a tardar um pouco, né? Que eu acho ótimo, porque por mim até hoje eu não tinha menstruado. Porque, não tinha TPM, não tinha disso, nada, gente. Eu tenho uma TPM horrorosa, você não tem noção. Eu viro uma draga. Ai, meu Deus, coitado do Daniel. Pra me aguentar, ele já sabe. Ele não cutuca muito com a vara curta não na TPM, porque senão, ó, tira só explicar, o Daniel Paiola, que é de badminton, que é teu noivo. O meu noivo, ele que foi nos conhecemos através do esporte também. Que te deu muita força. Sim, depois, o Daniel foi uma das... Te dá até hoje, te ajuda no teu canal no até YouTube. hoje, né? Ele tá no meu canal lá do YouTube, eu coloco ele pra fazer ginástica. Ele, não acredito. E o Daniel, ao contrário, nós somos o oposto. Ele é uma pessoa muito reservada, né? Muito... Mas por isso que encaixou. E eu não, eu sou completamente... Tá difícil segurar na cadeira aí. Exatamente, eu sou completamente aberta e não sei o quê. E das mídias sociais, e eu gosto de conversar, de aparecer e tal. E ele já é um pouco mais reservado, né? E eu consigo colocar ele na frente da câmera no meu canal. Ele não acredita. Você tá soltando ele, né? Eu tô soltando ele. Acho que ele me segura um pouco, porque o meu entusiasmo, né? Eu sou assim, e eu dou aquele empurrãozinho pra ele. Então acho que a gente se completa, né? Agora, sem querer te fazer chorar de novo, tá? Pelo amor de Deus, mas você pegou no esporte, porque pouca gente de repente acompanha a ginástica rítmica sabe disso, que é muito severo, né? Até de uma cultura que vem da Rússia, que ganha muito, né? Esses países são assim, esporro o dia inteiro as atletas. E você pegou isso, né? Muito controle de peso.
E até, às vezes, até humilhação, que é uma coisa que eu acho que é interessante, que você hoje já como técnica está tentando mudar essa cultura, né? Sim, ali tem uma cultura, acho que até a minha geração, assim, era muito... Era né, barra quase pesada. General ali e tal, assim... A ginástica não é a ginástica em geral, né? Mas a ginástica rítmica não é, eu posso falar pelo meu esporte, não é um esporte muito fácil, né? Onde as crianças começam muito cedo e você com 16 anos você é da categoria principal. Você com 9 começou tarde. Entendeu? E eu comecei tarde. Então, por exemplo, assim, se você for ver o meu desenvolvimento, foi excelente. Foi. E eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu não teria chegado, né? Assim, foi difícil, foi, entendeu? Eu faço exatamente como foi, eu treinei com muitas russas, por isso que eu digo, eu faço exatamente o que foi feito comigo, com as minhas atletas? Não, eu acho que tudo evolui e a gente tem gerações diferentes agora, né? Não funcionaria mais, eu acho. Eu acredito que não, porque, assim, principalmente porque para você segurar um adolescente é muito difícil, né? Tem muita coisa para fazer. Até um celular é muito mais interessante do que ela estar se dedicando no esporte. Por que ela vai sofrer se ela pode não sofrer? Sofrer, entre aspas, assim, né? Claro que depois isso tem um ganho muito grande e vale a pena. Mas para você manter um atleta, né, uma adolescente focada no objetivo, eu acho que você não pode passar a mão na cabeça, mas não tem que ser só na porrada. Eu acho que é assim, exigência sem maldade, porque eu acho que no passado tinha maldade. Exatamente. Tinha muita agressão desnecessária, psicológica, entendeu? E eu acho que não precisa disso. Você pode ser, digamos, parceiro do seu atleta, até porque você quer um crescimento muito bom. Eu vejo que o técnico tem que ser um bom líder. E o bom líder não é aquele que só impõe as coisas, né? Um bom líder é aquele que cresce junto, que você incentiva, né, os seus liderados a chegarem num objetivo, né? Mas porque eles querem, porque é o objetivo deles, porque eles estão felizes, não porque você está impondo aquilo, entendeu? E eu acho que a geração passada impunha muito isso, né? Você tem que fazer porque eu quero que você faça, porque eu mando aqui. Não, eu acho que não é assim. Porque você tá gorda, porque eu preciso de você mais. Não, calma. Nós trabalhamos com meninas que vão ter um desenvolvimento, uma maturação, vão chegar numa certa idade onde elas vão engordar, emagrecer, que elas não vão entender o que está acontecendo. Coisa de adolescente. Elas não vão... Isso é hormonal, isso é fisiológico delas. E se você não tem a capacidade como treinador de entender isso e de direcionar o seu atleta para que ela consiga entender que o corpo dela está passando por uma maturação, que ela vai sentir vontade de comer o mundo, mas que ela pode como controlar isso, né? Porque a ginástica, as meninas precisam estar mais magras, né? O que eu digo, o mais magro é com uma taxa de gordura mais baixa, né? O biotipo é longilíneo, né? Não é peso na balança, né? Elas precisam ter isso para evitar lesão, porque você pensa que elas saltam muito e a gente usa muita amplitude de movimento, né, nos saltos. Então, a carga nas articulações delas é muito grande. Então, se elas estiverem muito pesadas, essa carga é muito maior e vai machucar, né? Só que eu acho que tem uma maneira que você consegue falar isso para ela, que você consegue incentivar, né? Sem ser ditatorial. Exatamente, porque eu não vejo que isso funciona agora. Você perde atleta muito novo. Tem gente que desiste por causa disso. Entendeu? E às vezes desiste na categoria juvenil, no primeiro ano adulto, que era você precisa manter o atleta ali, passou dessa fase, você mantém um atleta. Então, é difícil ser treinador, não é fácil. Eu concordo que eu vejo isso, eu tenho 5, hoje eu trabalho com 5 atletas, né, focada com 5. Não é fácil, porque cada uma você tem uma metodologia diferente para usar, você tem uma forma completamente de usar. Às vezes tem uma atleta que antes da quadra você precisa pilhar, né? Eu falo que eu como treinadora tenho 5 Angélicas diferentes ali na frente. Porque cada uma rende de uma forma diferente. E eu acho que, assim,
Tem umas que você precisa pilhar mais, tem outras que se você pilhar não resulta, que você precisa conversar, entendeu? E é diferente. Ser psicólogo também, exatamente, é um trabalho psicólogo que eu chego em casa completamente desgastada. É. Se eu te falar que eu chego em casa com a cabeça completamente desgastada. Mas não naquela forma de agressão. Porque eu não vejo hoje funcionar essa metodologia assim muito, né? Claro, funciona ainda em alguns países. Na Rússia, principalmente. Porque, principalmente, né? Mas aqui no Brasil, nós somos... Não é a nossa cultura Não isso. é a nossa cultura. A nossa cultura é muito aberta, a gente é muito de festa, né? É completamente diferente. Então, você achar um atleta que vai ser pouquíssimos. Não, vão ser poucos, entendeu? Então... O técnico brasileiro ele tem que ser muito inteligente para conseguir burlar isso, entendeu? Claro, eu massacrando a menina, eu sentando em cima dela, rasgando as pernas dela, dando tapa na cara dela, que eu vou ser presa se eu fizer isso, claro. Vai chegar no objetivo? Talvez até mais rápido. Lá na Rússia vai. Aqui não vai. Aqui não vai. Aqui ela vai desistir. Aqui ela vai desistir, porque a nossa cultura é completamente diferente. E eu não concordo. Não, ainda eu por cima acho que te faria mal, eu acho. Isso não é angélica. Eu tenho personalidade forte, né? Então, e quando eu coloco uma coisa na cabeça, se você quiser mudar a minha forma de pensar, você vai ter que me provar que é certo, entendeu? E eu acho que tem dado resultado, né? Eu vejo uma evolução das minhas atletas dessa forma, né? Eu sou muito da mídia, muito e elas se espelham, elas veem, elas querem ser a Angélica do futuro, né? Eu vejo os olhos delas brilharem, eu sou uma referência para elas, elas confiam em mim. E eu quero manter essa confiança delas, eu quero ser não amiga, eu sou a treinadora, mas eu quero ser parceira delas, que elas entendam que o nosso dia a dia é uma parceria, que eu não quero que elas cheguem lá por mim. Por elas, né? É o que eu falo para elas. A minha carreira está concluída. Foi linda, foi maravilhosa, mas agora é a vez de vocês. Eu sou a ponte, mas quem tem que dar os passos são vocês. Vocês precisam passar por essa ponte. Vamos voltar um pouco à tua carreira. Senão daqui a pouco eu falo só dos outros, né, gente? Não fala de você. Aí você, muito rápido, você virou a principal ginasta brasileira. Acho que 2008 ali já em diante você já era. Sim. Você já chegava nos mundiais e pegava... Em 2007 eu fui campeã brasileira, né? Exatamente. Eu fui campeã brasileira, mas eu acho que... E acho que no mundial foi a melhor também. Sim, Ficou, acho que na frente da Ana Paula. Sim, fui a principal, fui a primeira no mundial, a primeira brasileira no caso. E em 2010, na minha opinião, foi talvez o teu melhor em termos de assim, não de perfeição, mas assim, em 2010 lá no Sul-Americano, lá em Medellín. Você estava numa fase ali que tudo deu certo, né? Você estava se dando bem com o público, foi um campeonato assim, eu vi as provas assim, você estava no estado... Eu era muito do público, né? Eu sou muito do... Você tem um lado palco, você tem um lado um pouco atriz, assim, de dominar, de ter uma interação, que às vezes as russas que ganham medalha de ouro em Olimpíada não tem o que você tem em termos de pegada com o público. Sim, e ali você encantou os colombianos, né? Em Medellín foi fantástico. Você ganhou todos os ouros, só para lembrar. Medellín só que foi aí que eu comecei a sentir o peso das lesões, né? Então, em Medellín eu já tinha descoberto eu já tinha feito a cirurgia. Sua primeira cirurgia? A minha primeira cirurgia, né, foi... No joelho? No joelho. Foi depois de Medellín, né, no caso, que eu fiz a cirurgia no joelho. Então, até Medellín estava bem, aí depois... mas eu já estava com a minha... Eu acho que foi isso a ordem, gente, eu sou péssima de memória são muitas cirurgias também. Às vezes eu não lembro das medalhas, sabe? Porque eu ligo pra minha irmã, eu falo, Jéssica, quando foi? Qual medalha que eu ganhei nesse campeonato? Não tô lembrando, porque quando mudava assim, o ouro, prata, bronze, eu falei, qual medalha que eu ganhei? A minha irmã lembra tudo, ela tem memória boa. E aí, então, eu descobri a minha artrose no quadril, né? Aí já começou, e eu comecei naquela... oscilação, né? Foi em Medellín que eu comecei, né? Antes eu já tinha um metabolismo mais rápido e tal, já tinha entrado nas loucuras lá de tomar uns laxantes, umas coisas em 2007. Que é uma coisa comum na profissão. Comum, mas não deveria, não deveria. né? Não deveria, porque eu acho que a gente tem que ver... Que isso dá problema à frente. Exatamente, a gente tem que alertar, né, que isso não é a melhor forma. Eu sou a pessoa viva falando disso, que não é a melhor forma. Passou por isso. Né? E isso... pode ter acontecido
por que não a minha cirurgia não aconteceu por causa a minha cirurgia não, as minhas lesões começaram, será que não foi por causa disso? Isso deve ter ajudado. Por todo esse, com certeza. Que fragiliza o teu corpo, você bebia pouca água. Se eu bebia pouca água, eu tomava laxante para emagrecer. Toda hora. Então, eu não tinha absorção dos nutrientes necessários, entendeu? Eu acho que isso pode ter, sim... Ajudado. Com certeza, ajudou nas lesões, né? Então, em Medellín foi maravilhoso, cheguei lá, o público era maravilhoso, eu saí da competição, né? Tanto assim que eu tinha que chegar no ginásio e sair do ginásio com escolta, porque nós tínhamos umas 1000 pessoas em cima de mim. Eu lembro, foi mágico, né? Eu me sentia em Hollywood, a Angelina Jolie. Foi tipo assim, mas foi gostoso. Aí aquele ano, eu acho que foi um ano que deu o boom, né, da Angélica. Com certeza. Que foi que eu fiquei mais conhecida na ginástica rítmica, porque foi um resultado internacional de peso, o Comitê Olímpico me conheceu, então eu acho que foi ali que deu o principal start. E aí logo depois você teve um problema sério de trombose que até um risco até de vida. Foi logo após, porque teve Medellín, aí eu fui pro Campeonato Mundial, né? Eu me lembro de ter te descartado pro PAN de 2011, tipo, ela não vai conseguir chegar por causa da lesão. Eu machuquei na Rússia antes do Campeonato Mundial lá. Eu lembro até hoje, quando foi que eu machuquei, que eu comecei a sentir, né? E fiquei quietinha. Continuei treinando, porque tinha o Campeonato Mundial, né? Mas chegou no campeonato, eu tava com muita dor, muita dor. A Anitta me perguntou, você vai competir? Eu vou competir. Então eu chegava, entrava, fazia a série, a gente tem a sorte da nossa adrenalina, né? A dona Lina que nos ajuda a não sentir dor na hora, né? Eu falo que a dona Lina é maravilhosa. Então, eu fiz as séries, eu saía, eu praticamente era carregada de lá pelos fisioterapeutas, era fisioterapia o tempo todo. Eles já imaginavam que eu tinha lesão, né, que era séria. Voltei para o Brasil, aí fiz os exames, era lesão no menisco, eu tinha rasgado meu menisco de lateral, assim, coisado. Aí cheguei, falei, não, tem o pré-PAN ainda, aguenta, vamos lá. Só que chegou um dia lá, eu estava treinando com uma búlgara lá em Aracaju, né, na sede, bateu o arco assim no meu pé, só fez assim, ó, com o meu joelho, travou na hora. Aí eu encontrei, eu falei, putz, agora não vai. Fui pro banheiro quieta, porque eu não queria chorar na frente da búlgara lá, né. Também fui pro banheiro, sentei e comecei a chorar. Daí me entrou o que aconteceu, eu falei, não aguento mais. Aí fui fazer os exames, o médico falou, não, tem que fazer cirurgia, não dá, ela não vai aguentar ir pro pré-PAN. Fiz a cirurgia, eu lembro que nessa época eu tinha menstruado fazia um tempo e eu tinha começado a tomar anticoncepcional para não menstruar durante as competições e tal, o que foi o que provavelmente causou a trombose, né? Eu não sabia, mas eu já tinha uma predisposição genética para isso, né? Porque a minha família inteira teve trombose. E eu comecei a tomar o anticoncepcional, foi aí que deu ruim, né? Fiz a cirurgia, 3 dias depois eu tinha mais dor na panturrilha do que no joelho, né? O médico muito engraçado, tudo. Aí ele falou assim pra mim, eu nunca tinha ouvido falar em trombose, nada. E aí ele falou assim, olha, seu joelho vai inchar, a tendência a descer. Na minha cabeça, né, como atleta, a dor era como se fosse uma cãibra forte, né? Então eu pensava, tá atrofiando, tá acontecendo, é por falta de exercício, eu treinava todo dia de 8 a 10 horas por dia, imagina, ficar do nada parado. E a panturrilha, minha perna doía para deixar para baixo, fazia gelo na panturrilha em vez no joelho. Aí eu fiz numa quinta-feira, no domingo eu comecei a sentir essa dor maior, né? Aí fui no médico na segunda-feira e eu não ia falar nada, porque pra mim era uma dor muscular muito forte, né? Tipo, você nem achava que era nada demais? Eu não achava, eu achei que era uma cãibra, uma dor muscular muito forte, porque eu acostumada a sentir dor, não tava, né? E aí ele falou no final da consulta, ele falou, e alguma coisa diferente, o que você conta de novo? Eu falei, não, só a panturrilha tá doendo um pouquinho. Eu falei assim, com uma panturrilha? Aí eu falei assim, tá doendo, pra deixar um pouquinho a perna pra baixo, né? Então, eu falei, isso é muito sério. Eu comecei a rir, porque eu achei que ele tava brincando com a minha cara, tava numa zoada lá, porque ele era muito engraçado. Um astral bom, assim, né? E aí eu comecei a dar risada. Ele, não, isso é muito sério, Angélica. Eu tô gargalhando, né? E ele falou, Angélica, eu tô falando sério. Não tá pra acorda pra vida, né? Aí eu falei assim, não. Ele falou, eu acho que isso é trombose, você vai agora fazer exame, né? Aí fiz, tinha 2 veias, foi em 2 ainda, né? Teve a trombose venosa profunda que eles falam, né?
Não, e dependendo do caso, pode dar ou amputação ou até morte, pode ir pro Sim, cérebro, um troço sério pra caramba. ele é muito sério. A trombose em si, ela não é séria, o problema é a complicação dela, porque, deixa eu explicar, né? A trombose é o sangue, ele coagula dentro da veia. O problema não é ele coagular ali, o problema é se, tipo, não passa o sangue, aí você pode correr o risco de amputar o seu membro, ou se esse coágulo solta, porque se ele for para o pulmão, você tem uma embolia pulmonar e você morre, ou ele pode ir para o seu cérebro também e você morre, tipo, tudo, entendeu? O problema é essa complicação, né? Então, essa recuperação, eu tive que ficar completamente parada, porque eu tomava anticoagulante, na época os remédios não eram tão, isso eu estou falando de 10 anos atrás, em 10 anos a medicina evolui muito, né? Então, os remédios, eu tomava um oral e um injetável todos os dias, de manhã e à noite. Para quê? Falando de maneira mais popular, para o sangue afinar, conseguir passar lá com aquele coágulo. E eu não podia levar minha frequência cardíaca para não soltar, não podia ter impacto, nada, para não soltar o coágulo e não correr um risco, né, de uma embolia, alguma coisa assim. E aí eu fiz esse tratamento, que foi um saco. Foi horrível. Nossa, só ficar deitada lá. Eu lembro que foram vários dias só deitada. Uma pessoa hiperativa que nem você. Eu falava, meu Deus, não aguentava mais. E aí, eu tava numa fase, assim, né, de oscilação hormonal, da adolescência, né, eu queria comer o mundo. E aí, ai, Jesus do céu, parada, ansiedade, aquela frustração por eu não poder estar indo pro pré-PAN, né, eu sabia que eu tinha, a minha nota ia fazer a diferença, né, porque eu era a principal atleta, então, ao mesmo tempo, culpa, tudo. É um sentimento, eu acho que quando o atleta se lesiona... É o pior dos mundos. É o pior do momento, porque você se sente impotente. Não é perder uma medalha, é isso. Você não sabe se vai conseguir voltar, você se sente culpado por talvez ter feito algo de errado, você se sente inútil, você sente culpa por não poder estar ajudando o seu país, entendeu? Então, é uma sensação horrível de fundo do poço, né? E aí foi aí que eu senti pela primeira vez tão frustrante, né? Pra mim foi muito. E aquele pós-operatório ruim, eu tendo que me furar todos os dias, sabe? Tomando o remédio injetável. E eu sou uma pessoa muito fraca para sangue, eu não posso ver sangue, eu não posso ver essas coisas, eu desmaio. Então eu tive que aprender a eu mesma injetar. Então eu lembro que a primeira vez eu injetei na barriga, eu injetei, desmaiei. Aí acordei, vi a agulha ali, eu desmaiei de novo. Porque o médico não podia ir mais todo dia para injetar. Aí acordei, fui umas 5 desmaios e volta olhando aquela agulha assim, até que eu apertei. Tirei muito rápido. Toda vez que eu ia tirar sangue, eu desmaiava. Eu parei até, nessa época eu parei de desmaiar tirando sangue, porque eu tirava um dia sim, um dia não, para ver como que estava essa grossura do sangue ali e tal. Então, nossa, gente, foi horrível. Como que você saiu disso para fazer um PAN maravilhoso, que foi o que você fez? Não, e ainda piorou, porque talvez eu quase morri depois ainda, porque eu voltei a treinar aos poucos, eu não saltava, não fazia nada, e o meu sangue um dia, eu fui para um gala de ginástica, né, falaram que a gente precisava ir e tal, eu fui, só que eu não consegui um laboratório para fazer o exame e o meu sangue estava muito fino. E aí, do nada, eu comecei a sentir uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Quando eu vi, meu olho estava cheio, eu tive uma hemorragia. Aí, liguei para minha vascular, você vai deitar agora e não vai mais fazer nada. Você nem vai assistir o gala. Aí, fiquei lá, tive que atrasar minha volta para Toledo. Depois disso, eu tive outra hemorragia no rim. E eu comecei a sentir uma dor. Eu falei, nossa, mas que contratura forte, né? Tudo era contratura, né? Nossa, mas que contratura forte, mas não tinha posição que relaxava. Aí foi até que eu fui fazer o exame, que começou uma dor assim, e eu cheguei no ginásio para treinar, mas tô com uma dor, tá estranha essa dor, né? E eu não tinha noção, tinha uma hemorragia, tava em processo inflamatório, já quase tive uma infecção, infeccionou ali, quase que tive... Estava partindo dali já, né? Então fiquei véspera de Natal, tudo internada e tal. Aí voltei a treinar, aquele lixo humano, né? Fala assim, putz, você foi pro campeonato, fui pro campeonato brasileiro, competi, meu Deus, eu acho que foi a pior competição da minha vida, porque antes daquele campeonato, isso acho que ninguém sabe, só os meus mais próximos, né? Olha eu abrindo tudo. Antes de eu viajar para aquele campeonato, eu já tinha passado por tudo isso, entendeu? Tinha recuperado e tal, não estava numa forma física legal ainda, estava voltando, tipo, eu estava ainda com a cabeça e tal.
no dia, eu ia viajar na segunda-feira ou terça-feira, não lembro, a minha melhor amiga sofreu um acidente de carro, em coma na UTI, com 1% de chance de vida. Minha amiga de infância e tal, que eu tentava forçar ela para entrar na ginástica. Aí eu falei assim, Jesus, e agora? Então eu já tava com a cabeça disso, sumou mais isso, né? Tipo, ela é praticamente minha irmã, porque a gente se criou sozinha, entendeu? Então a mãe dela, às vezes eu chamava a mãe dela de mãe, ela chamava minha mãe de mãe. E sabe aquele irmão que você tem, que nasceu numa barriga diferente? E aí eu cheguei, ela sofreu um acidente, e eu falei que eu não viajava se eu não fosse ver ela na UTI. Eu fui para a cidade vizinha, porque ela caiu de um viaduto, né? Nossa, aquela cena de eu ver ela entubada, com a cabeça desse tamanho, porque ela quebrou todos os ossos praticamente, teve um traumatismo. Ela tinha 1% de chance de sobreviver, né? As pessoas nem sabiam se ela ia conseguir voltar a andar. E aquilo pra mim, assim, eu fui teimosa, fui ver ela, conversei com ela na UTI, eu sabia que ela ia me escutar, né? De alguma forma a gente era muito ligada e aquilo, eu queria ver ela bem, né? Aí cheguei no Campeonato Brasileiro, eu tinha acabado de comprar um celular, fiz economia de muito tempo, tinha comprado meu primeiro, não é propaganda, mas eu tinha comprado meu primeiro iPhone na época. Aí, não sei nem se eu posso falar a marca, mas eu tô falando. Pode falar. Aí comprei meu iPhone. Cara, não roubaram meu iPhone na competição. Pô, também, caraca, que fase. Eu já tava na cabeça, eu terminava a competição, ligava pro irmão da minha amiga, falava assim, Rafa, como é que tá a Jéssica toda hora, entendeu? Eu naquele estado, gente, então eu não tinha cabeça nenhuma para aquela competição, né? Isso ninguém sabe, as pessoas não sabem, eles só viram Angélica competindo muito ruim, né? E aí eu escutei até uma dirigente, presidente de federação na época, falando assim, e eu tava atrás e ela não viu. Essa aí já era, acabou a carreira. Cara, eu escutei isso. Você tem noção o que é você escutar alguém falar isso de você? Tipo, essa aí já era. Então, a minha cabeça já estava a mil. E você escutar uma pessoa falar isso... Uma pessoa conceituada, né? Exatamente. E isso não se fala. Se você for um presidente de federação, se for uma pessoa de um cargo de poder, seja uma pessoa incentivadora. Porque... se você realmente quer que o esporte cresça, incentive, né? Primeiro incentive as pessoas, porque você não sabe o que elas estão passando, né? Então, para mim aquilo foi terrível. Eu lembro que eu derrubei 11 vezes a massa no chão. Uma delas foi no nariz, tá? 11 vezes, em 1 minuto e meio. Ainda era de PVC ou já era melhor? Não, já era de PVC, doeu. Eu lembro até hoje que sabe quando você bate o nariz que você sente cheiro de sangue? Eu lembro até hoje que eu senti. Entendeu? Então pra mim, aquela competição foi terrível. Eu lembro que eu competi 3 aparelhos muito mal antes da classificatória. E aí no último, que era a fita, eu sentei assim, sentei no espacato, coloquei o pé no banco, a Anitta falou assim, vai treinar. Eu falei assim, pra quê? Minha competição já, desculpa a palavra, minha competição já tá uma merda. Eu não sou mais nada. Falei bem assim pra ela. Tava mal ali. Aí ela sentou, eu lembro que ela deu uma chamada, me chamou na gente. No bom sentido. E eu fiquei quieta. Aí cheguei, antes de entrar na quadra, isso ele não sabe, se ele assistir ele vai chorar. Antes de entrar na quadra, eu olhei pro Dr. Pedrinho e pra Dona Moema, que é um casal de Toledo. Isso eu nunca falei pra ele. Olhei pra eles, eu vi eles, e foram pessoas que desde o meu primeiro Brasileiros eles estavam comigo, né? Olhei pra eles e falei assim, o que você tá fazendo, sua retardada? Vai fazer o que você sabe fazer bem. Eu lembro que entrei na quadra, eu fiz uma série que o pessoal me aplaudiu de pé, assim, né? Eu acho que deve ter sido por causa dessa série que eu fui chamada para os jogos. Só por causa dessa série, né? Aí eu ganhei nessa série e tal. Mas eu tava no fundo do poço. Aí eu me animei de novo, assim, fui indo... Mas foi aos trancos e barrancos para ir para os jogos, né? Ao mesmo tempo que às vezes eu começava a treinar bem, às vezes eu treinava mal, eu tava naquela... Tinha passado por tudo isso, numa fase de maturação, então tava muito difícil. Eu comecei a
foi uma fase que eu comecei a responder a minha treinadora, né? Também rebeldia de adolescente também, uma coisa razoavelmente eu tava normal. nessa vibe assim, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que as pessoas, coisa de adolescente, né? Por isso que eu entendo tanto o adolescente. Como técnica hoje. Tem que ter uma certa paciência. Eu via que as pessoas estavam enchendo o saco, estava enchendo o meu saco, só queria aquilo que estava enchendo o meu saco. Eu não via o objetivo dela, né? Como hoje você entende futuro, ela melhor. Né? Hoje eu entendo. E aí eu lembro que eu fui para os Jogos Pan-Americanos, eu não sabia. Eu sempre fui muito. Chegava para competir, se eu tivesse com raiva, eu competia melhor ainda. E eu cheguei nos Jogos e eu não sabia o que ia acontecer. Eu cheguei com muita dúvida, eu não estava É curioso, crente. porque eu via o individual geral, né? Você começa, realmente, se você olhar, você é sempre muito sorridente e tal, mas nas primeiras duas provas você estava um pouco mais tensa do que o normal. Acho que foi na arco e na bola, você não estava a Angélica de sempre. E depois você se soltou das massas em diante. Porque depois que eu comecei a gostar do negócio, aí foi, né? E acho aquela tua série das massas ali a minha preferida de todas. Não sei se é a tua. Você teria alguma preferida? Ai, não sei, eu gostava de todas, né? E você mudava toda hora de música e de apresentação? Então, eu gostava de todas. Então, realmente eu cheguei lá, só que eu cheguei e eu me fechei, né? Eu sempre fui, em competição eu era mais fechada, até hoje como treinadora, né? Eu recebi, depois da competição da minha atleta, nossa, como você é séria e tal. Não, eu sou focada, ali, né? Tipo o cavalinho, com aqueles negócios assim. Chegava na competição, então eu já tinha tido aquela experiência no Rio de... não é hora de deslumbrar mais. Entendeu? Então... Eu me foquei, então a Vila Olímpica, a Vila Pan-Americana já não me chamou tanta atenção, né? Você era mais experiente. Então eu falava assim, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o que eu quero, né? Então eu me fechei, se você for ver, eu fui a única atleta que não fui para abertura, eu não fui para abertura, porque eu ia competir no outro dia. Claro. É claro, tem atletas que preferem ir para, eu não. Angélica, falando, né? Claro, eu não fui para abertura. O Oscar era assim também. Eu não queria ficar passeando na vila. Depois da competição, eu tenho tempo para passear na vila, eu tenho tempo para conhecer a vila, eu tenho tempo para comer o que eu quero no refeitório, né? Mas antes disso, não. Então, eu me fechei e eu acho que foi por isso que a competição foi muito boa. Até o Daniel, se você conversar com ele fala que a gente se encontrou no elevador. E você nem lembra, né? Que ele me cantou no elevador e que eu nem dei moral para ele, eu nem respondi. Eu nem lembro. Entendeu? É focada de geral ali. Exatamente. Ele conta essa história e tal, que ele tentou conversar comigo no elevador e eu não dei papo. Eu não lembro do Daniel lá. Eu lembro só que eu vi a foto dele no dia que eu fui medalhista, porque nós fomos medalhistas no mesmo dia, né? Ele foi de bronze, de individual. E foi no mesmo dia. E aí eu lembro de ter visto a foto dele, junto com a minha lá, e estava perto ainda, era o destino. Aí E eu me fechei completamente. Eu acho que foi por isso, porque eu tinha treinado muito, minha vida inteira tinha treinado muito, eu tinha uma memória muito boa, né? E eu acredito que no Pan-Americano o que me salvou foi a minha memória. Memória esportiva, minha memória muscular, minha memória motora, minha memória tudo. Porque eu já tinha... O lado mais automático da coisa. Exatamente. Foi o que mais me salvou. E era o que minha técnica falava, você tem que treinar muito, porque um dia vai ficar fácil. Agora, você é muito profissional, porque é incrível. Claro, sabendo essa tua história toda, a gente tem noção, mas vendo só a prova, quem é só um fã acompanhando, parece que está tudo tranquilo. Você está indo muito bem lá, você tinha um tremendo charme com o público, fora essas duas primeiras provas, que realmente você estava séria ali, saía do normal. Mas dali em diante você deslanchou, você foi bronze no individual geral, na minha opinião era para mais, eu acho que eles foram muito bacanas. O Brasil é ruim de política nessas coisas, toma notas baixas. Porque para mim era no mínimo prata ali, com a Cíntia Valdez e a Júlia Zeitlin. E a minha massa era para ouro. Era. Né? Você foi prata ali. Isso me quando eu Total, raiva, é olhar a prova e dizer é ouro e acabou, com toda isenção, sem pachequismo. Eu já reassisti a competição e eu vi isso. E isso acho que me motivou muito na competição também, porque eu via que eu estava sendo prejudicada e eu tomava força disso, né? Eu com raiva, eu faço melhor, entendeu? E aí eu comecei a ficar com raiva porque eu sabia que não estava sendo o que realmente eu merecia, né? Então eu acho que isso também foi um fator que me deu uma alavancada ali na competição. Agora, passado o PAN,
Eu já vi entrevista tua dizendo que você deu uma deslumbrada na vida, né? Porque é uma coisa também Ai, gente, comum. dei, porque você imagina. Você teve no começo muita Pode me julgar pobreza. se vocês quiserem. É. Mas Você começa a receber convite VIP para festa, essas coisas que... foi aí depois do PAN, eu tinha 18 anos, né? Então, minha menarca, 18 anos, tinha acabado de ganhar 4 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, eu Primeira era vez na popstar história na do minha Imaginário. cidade, né? Eu tinha tudo aos meus pés. Então, Teve chegou um desfile momento... em carro aberto em Toledo, se eu não me engano. Hã? Teve desfile em carro aberto. Teve várias vezes, né? A gente teve lá, é reconhecido o resultado. E aí eu comecei a ficar assim, nossa, gente, pelo amor de Deus, deixa eu viver. Eu achei que a minha vida não tivesse um amanhã. Então foi a partir daí que eu comecei a tomar algumas coisas. Claro que eu precisava de um negocinho para eu ficar muito feliz, entendeu? E eu comecei a sair, a ter mais amigos, a muita gente querer se aproximar e tal. E para mim aquilo foi deslumbrante. Claro que aquilo estava muito mais interessante do que eu ficar 8 horas, 10 horas dentro de um ginásio treinando. Ainda mais depois do resultado. O resultado dá opa, cheguei. E aí eu fiquei assim, gente, foi ali, foram uns meses, eu acho que foram uns 9 meses aí que eu fiquei, gente... Eu sou muito massa, né? E aí eu comecei a treinar normalmente de qualquer jeito, comecei a ir dormir tarde, não pode, atleta não pode. Exatamente, coisa que antes eu era muito centrada. Comecei a querer ir dormir tarde, tomar algumas coisas ali no final de semana, que daí nos primeiros dias já não era meu rendimento esperado igual. E aí eu queria treinar ao mesmo tempo, aí treinar mais ou menos, aí fazer responder a Anitta. Tava naquela fase bem da adolescente chata mesmo, Quem né? que te deu o norte? Aborrecente. Foi o Daniel? Então, aí o que aconteceu? Eu tava treinando para o Campeonato Brasileiro, já tava meio gordinha, mais ou menos assim, né? Naquela fase, que eu acho que a Anitta, coitada, ela tava sofrendo comigo nessa fase. Claro que ela tava sofrendo, Anitta, pelo amor de Deus, desculpa, porque eu tava retardada. E aí eu machuquei o ombro, eu já tinha luxado algumas vezes. E aí chegou um dia que eu tava assistindo a Carminha, lembra da novela da Carminha, eu lembro até hoje. Eu deitada assim, ó. A hora que eu fui levantar, puf, meu ombro caiu. Eu falei, cara, isso não tá certo, né? E eu já tinha, aí eu reduzi, já tinha aprendido a reduzir, já tinha saído várias vezes. Aí fui fazer os exames, estava acabado meu ombro, já, né? Já tinha, eu falei, cara, tive que fazer cirurgia. Outra cirurgia, já tinha tido aquela experiência completamente ruim com a cirurgia anterior, né? E aí a recuperação não foi boa, porque o pós-operatório da minha cirurgia do joelho não foi muito bom, porque eu não podia fazer fisioterapia. Eu não pude fazer a fisioterapia correta no pós-operatório por causa da minha trombose, entendeu? Então a recuperação do joelho já foi meio deficiente, digamos assim, né? Aí outra cirurgia. Ok, vamos fazer. Fiz em Curitiba a cirurgia. Quando eu saí, quando passou a anestesia, eu vomitava de dor. Que isso. E olha que você é resistente à dor. Nossa, gente, pós-operatório de ombro é bem chatinho, viu? E aí foi, o médico falou, um tempo sem... Quando eu voltei, e ele falou pra mim, vai esticando seu cotovelo. Não estiquei nada, né? Já estava lá no fundo do poço, entrei em depressão. Eu cheguei a pesar 74 quilos. Hoje, que eu não sou atleta, eu peso 60. Você vê, né? E aí, nossa, eu fiquei enorme. A cara desse tamanho assim, enorme. Entrei em depressão, só ficava em casa comendo. Vira um círculo vicioso. Comendo. Eu não tinha fundo, gente. Eu não tinha fundo. Eu não parava de comer, porque toda aquela minha obsessão, dos laxantes, das coisas, nossa, ficou ali. A minha mãe, eu escondia as coisas debaixo da cama, debaixo do travesseiro, minha mãe tentando me ajudar, e eu agressiva, eu tava transtornada, assim, eu não queria ninguém perto de mim. E a minha irmãzinha, eu sempre fui muito ligada com ela, eu não queria ela perto de mim, ela me irritava, tudo, e eu queria ficar sozinha, eu queria ficar em paz, eu só queria ficar na minha cama, eu não queria sair da minha cama. A única coisa que eu saía da minha cama era para comprar comida escondido. E aí você imagina, uma pessoa que tinha tomado laxante, que tinha passado por aquelas coisas, do nada começa a comer muito, para de tomar. Cara, é óbvio que eu fiquei daquele tamanho, né? E aí
tava daquele... Nossa, eu tava horrorosa, então a minha autoestima tava lá embaixo. Eu me olhava no espelho, eu tampei os espelhos da minha casa, todos, eu tampei com toalha, porque eu não conseguia me olhar. Eu ficava deitada, minha mãe vinha conversar comigo, não queria falar com ela. Quando ela saía, eu saía escondido para comprar comida. Era assim, né? E aí foi uma fase bem difícil, assim. Aí eu lembro que a Paula Hernandes, né, que na época trabalhava no Comitê Olímpico, a minha fada, madrinha, me ligou. Eu já tinha sido embaixadora dos Jogos Escolares, na época Olimpíadas Escolares, né? Me ligou e falou: Angélica, não quer vir? Eu fiquei meio assim... Fazer uma presença, né? Tal, porque como embaixadores a gente fala com os atletas. Eu falei, cara, eu tô um lixo, como é que eu vou falar? Como é que eu vou dar, né? Conselhos para os atletas mais novos, né? E eu ficava assim, eu daquele tamanho. Eu falei, gente, todo mundo vai me ver nessa forma. Isso aqui, minha mãe falou, você vai. Ela olhou assim, você vai. Aí eu falei, mãe, você vai. Você vai sair daqui de casa e você vai. Aí eu fui meio, né, assim, falei, tudo bem, Paulinha, eu vou. Fui daquele jeito, né, aí eu até arrumando a mala, assim, de qualquer jeito, colocando as coisas, assim, né. Aí ela falou, coloca uma roupinha pra você sair, mãe, né, sexto sentido. Ela tem um telefone, linha direta com Deus, certeza. Se a mãe falar pra botar casaco, coloca o casaco que vai chover, mesmo que esteja um sol que vai chover. Levar o guarda-chuva, então, meu Deus. Aí ela falou, leva uma roupinha bonita. Eu falei, não, eu vou colocar. Ela colocou uma roupa até hoje. Ainda bem, porque foi lá que eu conheci o Daniel, a gente saiu para jantar e tal. E eu conheci ele com uma história de vida muito legal também, né? Que sofreu muito. Eu acho que se o badminton hoje chegou no patamar que chegou, deve muito ao Daniel, porque foi uma pessoa que se esforçou muito pelo esporte, tirou do próprio bolso, foi para fora, se esforçou. Então, eu acho que o Daniel ganhou 2 medalhas em PAN, né? Gol prata depois de 2015. Exatamente. E ele fez muito por ele, né? Ele nunca teve uma mão para ajudar ele. Foi por ele. Se ele chegou lá, foi por ele. Não teve um presidente, não teve nada para falar assim, olha aqui, eu te ajudo. No Brasil mas para ele foi pior ainda, né? Da nova geração ainda tem um certo ok, mas ele não teve ajuda de ninguém, a não ser do treinador do Marco, que veio, atual treinador da Seleção Brasileira de Badminton. Voltando à ginástica, aí eu conheci ele, cheguei lá daquele jeito, né? Aí conheci o Daniel lá e tal. Aí ver todo aquele ambiente, só que as pessoas me viam daquele jeito, eu via que elas me olhavam, comentavam, que estava todo mundo da ginástica lá, né? Os árbitros comentavam, falavam, tipo, nossa, tipo, você via, entendeu? As crianças me viam com uma admiração e tal, pela história, porque tinha acabado de ser medalhista, mas as pessoas, elas são muito maldosas, né? Quando você está no fundo do poço, eu acho que elas querem te ver mais afundada ainda na lama, né? Elas esperam que esse fundo do poço tenha uma lama ainda para você se afundar um pouquinho mais. E aí poucas pessoas vieram me falar assim, nossa, parabéns, nossa, a maioria não, era tipo, sabe, eu via muito isso. E aí, aí eu conheci o Daniel, pessoa positiva, né? Que me ajudou, eu falo que ele me ajudou a ver o lado bom da merda, desculpa a palavra de novo. Pode falar. Aí eu comecei a me animar, né? Porque a paixão faz a gente se animar. Eu acho que foi um up pra mim, porque eu me apaixonei por ele. E aí, pelo jeito dele, por tudo, e aí eu comecei a me cuidar, porque eu queria estar bonita, então eu comecei a me cuidar, tinha dado alguns meses, eu tinha emagrecido 10 quilos por próximo ano. É o ciclo vicioso do bem, aí começa tudo a acertar. E aí a gente foi conversando, a gente se ligava todo dia e conversava. Você em Toledo, ele aqui em Campinas. Ele aqui, foram 5 anos namorando à distância. E aí começou, e eu comecei a me animar de novo, no ano seguinte, eu já estava melhor, né, já tinha... Até eu te perguntei em off, né? Essa tua camisa do Berlin Masters de 2014, que você fez final de individual, foi 8º. Sim. Fez final também de 2 ou 3 aparelhos ali, com boas colocações de 5º, 6º, 7º. Sim, foi uma competição muito boa. E vendo assim, você conquistou o público total, assim, você recebe mais aplausos e o povo do que gente que ficou acima de você na nota. Sim, é uma coisa comum na tua carreira. O público gostava muito de mim, né? Eu tinha um carinho muito especial por eles, e eles gostavam por eu ser uma pessoa mais artística, em quadra e tal. Em termos técnicos, você acha que foi a tua melhor
Porque as tuas notas foram altas, foi a tua melhor competição da vida, talvez? Foi uma das. Eu tive várias boas competições assim, mas foi uma das melhores competições. Porque o nível sim. ali era muito alto. Sim. Você competir com europeia, né? Sim, é muito forte. E lá eles têm um investimento, uma cultura, tudo Outra história. em prol, completamente diferente daqui do Brasil, né? Questão de investimento de base, tudo. E para comparar, no mesmo ano, a nossa querida CBG, que tem seus acertos, mas deu uma mancada contigo gigantesca de não te inscrever em 2 provas do Mundial. Sim. E você foi de uma diplomacia incrível, pelo menos para o mundo. Internamente, não sei se quebrou o barraco. Mas você foi totalmente diplomático. Não, tudo bem, eu vou compito só as minhas 2 provas, que aí você não pôde concorrer de verdade no individual geral. Você ficou sem 2 notas. Sim, eu tinha me preparado muito. Se eu te falar assim que não doeu Não, claro, muito, não. né? Ainda mais o Mundial, né? Eu tinha me preparado muito para aquela competição e na minha cabeça eu ia ficar entre as 24. Né? Eu estava focada para ficar com o Berlim você foi muito bem. E eu estava focada para ficar entre as 24 e ser finalista, né? Na final das 24. E aí eu fiquei sabendo, pouco tempo antes de viajar, né, que Ainda foi em cima da hora. um amigo me mandou, foi tipo 2 dias antes de eu viajar. Aí me mandou Angélica, por que você está em 2 aparelhos? Eu falei, não sei o quê. Aí eu mostrei pra Anitta. Aí ele foi ver, não sei o quê. E daí deu todo aquele rebuliço, né, eu acho que, como eu falei, né, na época ainda, alguns erros acontecem, mas eles podem ser definitivos na carreira de um atleta, né? Porque se eu tivesse ficado entre as 24, né, as coisas poderiam ter sido muito diferentes dali em diante, até para o futuro da ginástica do Brasil. Né? Claro. Então eu acho que, assim, não machucou só você, machucou a ginástica inteira. Exatamente. Né? Mas eu fiz a minha parte, eu estava lá para trabalhar, para fazer a minha competição, eu fiz da melhor forma possível, né? Nos 2 aparelhos que eu competi, eu fui primeira nos 2, né? Tentei dar um apoio para as outras meninas que estavam na competição, fiquei na torcida. Chamei minhas amigas russas lá, porque Rússia, os outros países, eles têm torcida organizada, né? Eu falei assim, gente, vem aqui, vem me ajudar. Eu faço torcida para vocês fazem torcida para mim, né? Fiquei eu gritando, elas me ajudaram a fazer uma torcida para as outras meninas na quadra, porque eu tinha que ver o resultado do Brasil, né? A gente precisava ter um resultado bom, apesar de eu não estar lá. Eu queria que as meninas competissem bem, por causa do resultado do país, claro. Né? E eu acho que se você é atleta, você tem que pensar nisso também, né? Apesar de, eu queria muito estar lá, se eu falar que eu não queria, óbvio que eu queria, né? Eu tinha me preparado para aquilo um ano inteiro, porque a preparação era inteira para o Mundial. A principal competição do ano. Era para o meu pico estar no Mundial, né? E aí, tipo, aquilo abalou muito, mas eu fui e tal. Só na final, que, tipo, eu falei assim, não, na final eu não... Nossa, gente, pelo amor de Deus, me deixa no hotel, porque já foi uma carga gigante, né? E aí a imprensa toda caiu em cima, queriam conversar comigo. Confesso que eu estava bem cansada, assim, né? Psicologicamente também. Foi bem difícil, mas eu acho que serve de aprendizado também, né? Para essa gestão e para a futura gestão também, que precisa ter uma atenção, né? Que isso pode, com certeza, diferenciar o rumo de um esporte no país, né? E a gente chega no PAN de 2015, lá no Canadá, que eu acho até que foi um PAN com nível até um pouco mais alto. Sim, foi. Acho que foi a Laura Zeng ganhou tudo. Sim, foram em tudo. A Laura realmente estava na fase. Estados Unidos, eles são muito inteligentes, né, nessa questão de formação de atleta e tal, e eu acho que eles vêm fazendo há muito tempo um excelente trabalho, que é onde a gente está pecando agora. Né? Você viu uma queda agora? Eu vejo um estacionar do Brasil, né? Acho que a gente deu uma estacionada desde os meus resultados. Eu não digo isso na formação, porque eu vi agora que eu estou acompanhando algumas atletas mais novas de categorias mais de base para infantil, eu vejo que tem um trabalho excelente. Mas categoria principal, eu vejo que a gente deu uma estacionada aí. E os outros países que estavam aqui, eles evoluíram, entendeu? Então a gente precisa agora parar para pensar aonde a gente faz, qual a melhor estratégia. E eu acho que os Estados Unidos têm uma estratégia excelente para isso, de formação. Eles fizeram uma escola maravilhosa lá
né, dos Estados Unidos, e isso tem dado resultado. O próprio México com investimento, agora o conjunto, que não tinha tradição nenhuma em conjunto, né, cresceu muito, já tinha tradição no individual, né, que tiveram excelentes atletas, e aí agora com conjunto também. Então a gente precisa rever alguns conceitos nossos, algumas coisas para a gente não continuar estacionado. Assim, excelentes atletas nós temos, excelentes técnicos nós temos, mas nós precisamos rever toda essa questão lá de baixo, como é que a gente vai formar o Brasil para a gente continuar crescendo e não continuar estacionado, né? Ou até caindo. Porque se você vê os meus resultados fora do país, continuou. Eu fiquei 10 anos como a principal atleta do país. Que é muito isso não é bom. Para mim é ótimo, né? Lindo, né? Eu fiquei 10 anos como a principal atleta do país. Mas só 10 anos, um atleta único, entendeu? É muito. Você precisa ter novos. A ginástica é rápida, e as duas Olimpíadas, mesmo para as russas, é muito difícil, né? Entendeu? Então, só uma Kanaeva que é uma exceção total. Né? Então a gente precisa rever isso, né? E aí eu cheguei no Pan-Americano, sim, de Toronto, estava um nível mais forte, né? Acho ainda que o bronze geral devia ter sido meu, porque eles não deviam ter abaixado aquela minha nota de arco. Você fez recurso, você vê como o Brasil é fraco de política. Você pediu um recurso, acho que foi no arco, e te abaixaram a nota, que foi o que te tirou o bronze. Que foi o que me tirou o bronze do geral, porque era para ter mantido quase que não existe, bronze, né? Foi uma no máximo o recurso não é aceito, agora abaixar... Aí eu falei, eu fiquei muito brava. Aí já teve umas medalhas ali que foram meio subjetivas também, que eu não ganhei. A própria Masters você ficou em quinto, não era nota para quinto. E aí eu fiquei meio assim, tanto assim que se você assistir minha última série de fita na final, eu nunca entrava com a fita eu tava com tanta raiva, mas tanta raiva, que eu acho que eu fiz aquela série de raiva, entendeu? Eu funcionava muito na raiva. E foi a 100ª medalha do Brasil no PAN. E eu ainda achei que eles iam me tirar aquela medalha. Gente, como eu achei, porque a canadense que eu estava competindo entrou em recurso. Na medalha de coisa. Foi a que foi a terceira do individual. E o dela foi deferido, o dela ganhou o recurso. Só que não chegou. Mas não chegou na coisa. A hora que ela falou, que ela competiu e tal, eu vi que ela falhou e tal, eu falei, acho que a medalha vem agora, né? Quando ela entrou em recurso, eu lembro que eu tava com a torcida atrás do Brasil, os chapulins, né? Eles, isso aqui, tarará. E eu só baixei. A hora que eu vi, assim, eu baixei a cabeça e fiquei. Eu falei, putz, perdi a medalha. Eles vão me tirar mais essa medalha agora, né? E essa questão, assim, para a política, para o individual, o Brasil precisa melhorar muito. Não, era comum você chegar toda feliz que você sabia que você tinha feito uma boa prova, aí vinha a nota e você dava aquela murchada de, de novo. Então, eu já tinha passado por isso em Guadalajara, né? Aí passei de novo em Toronto, eu falei, putz... Mas mesmo assim, você ganhou esse bronze da fita e o bronze do arco também. Sim. Bem ou mal, 2 medalhas a mais, né? Você ficou com 6 no PAN, né? Ninguém chega nem perto no Brasil nesse sentido. Teve uma outra individual ali. Ali já tinha a Natália Gaudio, né? Ali não, já bem antes. A Natália Gaudio, de certa forma... A gente compete junto desde 2006. Como é que era a rivalidade de vocês? Era saudável? Vocês se falavam bem? Tinha um climinha meio ruim? Em competição eu sou muito fechada, né? A gente se encontrava em competição. Porque ela ficava muito em Espírito Santo, né? E eu Toledo. E em competição eu sou muito fechada. Entendeu? Então eu não era tipo... Mas chegava a ser brigado ou não? Não, é que eu sou muito fechada em competição. Então, tipo assim, amigas, não, porque o amigo é aquele que você tá todo dia, entendeu? Então nós éramos companheiras de trabalho, eu muito fechada. Por exemplo, eu gostava de chegar 3 horas antes no ginásio, ela completamente diferente, a forma de trabalho, de treinadora, são escolas completamente diferentes, entendeu? Então, eu tinha o jeito Angélica e eu sempre fui muito focada em competição. Então, eu não chegava na vila, eu não queria ficar passeando na vila, eu não queria... Então, algumas coisas eu sou diferente, entendeu? Então, eu ficava mais fechada. Na competição, eu sempre fui mais fechada. E a gente só se encontrava em competição, né? Então, ou às vezes alguma aclimatação, alguma coisa assim. Mas a maioria das vezes eu só me encontrava em competição. Só que na competição, a Angélica era o bichinho fechado que não era de conversar, que não era de sair, que não era nada. Eu ficava quieta.
E você na tem minha. esse lado individual, assim, você nunca se interessou, você fez um pouquinho no começo da carreira, de fazer equipe, né? Nunca foi muito o teu Sim, lance. eu fui campeã brasileira algumas É. vezes, de conjunto, né? Porque às vezes, às vezes Que o faltava Brasil atleta ganhou e aí... ouros em Pans e tal. Mas Mas nunca foi a sua, né? Não, o conjunto não me chamava muito a atenção, né? Porque eu Mas acho por que... quê? Porque você não gosta de depender dos outros? Também, e porque chega na hora da competição eu sempre quero fazer mais. E no conjunto você é um pouco limitado nessa questão, né? Você ficava um pouco mais limitada. Você tem que girar 3 voltas no pivô, você tem que girar 3 voltas no pivô. Eu achei que não, era uma pessoa que queria girar 4, assim. Entendeu? Eu queria fazer mais, eu queria saltar mais, eu queria exagerar mais, entendeu? Então, Então, eu acho que eu não tinha um perfil muito para conjunto, né? Assim, E nunca me chamou atenção, porque às vezes a maioria dos conjuntos, a não ser a Rússia, né, os corporais dos conjuntos são valor bem menor, entendeu? E eu fazia dificuldades de valores maiores, mais altos e tal. Então, eu não... Te frustraria? Não me chamava muito atenção, né? Eu não digo que é mais fácil e nem mais difícil, é igual. Só que você tem que depender do outro ali e, pra mim, não era uma coisa que para mim não... Nunca foi o teu lance? Não foi, não era meu perfil, né? Não era o que ia me satisfazer e tal, então eu preferia o individual. E aí, né, lamento, mas a gente tem que falar de problemas também. Sim. Você até já sabe o que vai ser. Sim. O Mundial de 2015, Sim. que era o que valia, na minha opinião, errado, mas era a regra. Sim, Que era só ali que valia a vaga da Olimpíada, não era um geral de somar várias competições. Sim, por ranking, por capacidade, tudo, eu era a melhor atleta do país, isso é indiscutível. E ali você tinha uma série de massas, que na minha opinião era linda. Na minha opinião, a minha série preferida tua é massas. A maioria das pessoas prefere fita, né? Sim. Mas eu gosto mais de te ver nas massas, que você sambava muito bem, geralmente você fazia sambando e tal. Tinha até o samba vocalizado, que para mim foi o melhor teu. De todas, a que eu prefiro é essa. Quando você acertava era show de bola, mas essa última série tua era muito dada a erro, porque era muito difícil, né? Era uma série bem complexa, né? E não chegou a ser o que te derrubou no Mundial, porque essa foi a nota descartada, que você errou, caiu 3 vezes a massa, né? Então, ali... Mas já te deixou na pressão, né? Sim, ali antes do Mundial eu tive alguns problemas muito sérios, né? Que isso acho que vai pro túmulo comigo. E eu tive alguns problemas bem sérios, eu até competi o Mundial com a mão quebrada. Se você reparar nas minhas fotos. Tem uma cicatriz, tá tudo roxo, assim, eu quebrei 2 dias antes de viajar. Não, e fazendo massa um dia antes de viajar. Massa é muito pulso. Não, foi uma pancada muito forte e eu quebrei a minha mão, competi com a mão quebrada, a minha mão de lançamento. Eu tive alguns problemas que me abalaram, eu acho que foi o que definiu a competição, né? Eu não estava bem, eu não queria estar lá, eu não via a hora daquilo acabar, eu entrei na quadra no Mundial, eu não sabia, eu falei assim, meu Deus, eu não quero estar aqui. Eu não quero fazer isso, eu quero ir embora daqui. Parecia que era a primeira vez que eu estava entrando, de tão forte que foi os problemas que eu tive. E olha que eu não sou de me abalar fácil, para você ter ideia. É impressionante, assim, porque mesmo vendo as massas, que foi onde caiu 3 vezes, blá, 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 você termina sorrindo, você tem uma capacidade profissional ali impressionante. Eu sei que você estava arrasada por dentro, mas ali não passa isso, mesmo com uma série que deu problema. Você não imagina como eu estava. Só que você está falando aqui. Você não imagina. Então, eu tive um problema muito sério e acho que foi o que abalou. E como era a regra, era aquela competição, eu acho que a Natália foi completamente merecedora. Ela foi muito bem, as notas dela foram todas ali, ela foi muito boa. Foi a melhor competição que ela fez, né? Notas assim, muito boas. Eu tenho a ciência de que eu era a melhor atleta, até porque a nossa diferença de nota não foi muito grande, foi mesmo eu errando erros graves, né? A classificação eu deixei de ganhar por 0,15, então, mas ela mereceu. Né? Eu acho que ela fez uma excelente competição no Rio. Sim, ela foi muito bem. Foi o auge da carreira dela. E ela segue, né? Sim, ela segue até hoje. E então foi mais ou menos isso que aconteceu lá em Stuttgart, né? Na Alemanha. Mas eu acho que foi muito aprendizado
para mim, né? Assim, se você falar assim, a Olimpíada seria o auge da sua carreira, não. Porque a gente ainda não tem resultados expressivos mundialmente, né? Eu acho que o auge na ginástica rítmica ainda é o Pan-Americano, né? Para você foi o Pan de 2011? Tem a chance de resultado, 11 e 15, eu acho. Os dois juntos? Sim, os dois juntos. E o 15 era para você ter ganho mais medalha, né? Aquela nossa conversa. Então eu acho que foi uma excelente competição, né? Foi mas mesmo uma assim, lástima, né? Eu não concordo falando com como torcedor, e acho que todo mundo que acompanha a ginástica, foi um pouco, com todo respeito à Natália Gaudi, que é uma excelente ginasta, e mereceu, e não tem nada a ver com nada ela é uma disso. excelente atleta. Mas era um pouco estranho não te ver ali, né? Então, assim, seria uma coroação que eu acho que se você merecia ali. A maioria das pessoas falam até pelo histórico, né? Eu o esporte às vezes é cruel nessas coisas. tempo sendo a melhor atleta do país. Estados Unidos tem muito isso, por exemplo, de ter uma competição que define, às vezes o cara tá gripado, não vai. Então, às vezes você eu acho um erro isso. E mesmo eu, várias vezes, não estando num bom dia para a competição, numa boa fase para a competição, eu sempre fiz o meu melhor, né? E ali em Stuttgart foi a primeira vez, meu primeiro mundial, que eu fiquei atrás de uma brasileira. Eu realmente, eu tinha treinado muito para aquilo e foi 2 dias antes de eu viajar, eu tive um problema muito sério mesmo, que às vezes até hoje isso mexe muito comigo, né? E então abalou muito a minha participação, né, no campeonato. E aí eu acabei não competindo bem, né, porque o meu objetivo, eu tinha treinado novamente para ter a vaga nominal, né? Só que acho que Deus não quis assim, o destino não quis assim, não sei, né? Então, enfim, não fui para os Jogos Olímpicos do Rio. Mas você comentou eles pela ESPN. Foi tranquilo fazer isso? Você lidou bem com a coisa? Foi, né? Porque... já tinha processado a coisa? Eu já tinha processado, assim, no começo não é fácil, né? Não é claro fácil, assim. Só que eu tinha uma carreira muito bonita, assim, no primeiro mês eu acho que foi terrível, assim. Aí depois eu fui voltando, né, aos poucos, eu já tinha noção da minha capacidade, tudo isso. E aí a ginástica é um esporte um pouco subjetivo, né, onde, né, os árbitros, muitas vezes, alguns nem sempre são, digamos... Como já falamos aqui. Né, nem sempre eles não são tão profissionais assim, né. Eu sabia que dali em diante seria meio difícil para mim aqui no Brasil, né? Até por essa questão política, forçação de barra e tal. Mas as próprias contusões também que vão somando. Né? Não foi a contusão que me tirou da ginástica, não foi a contusão que me fez aposentar, né? Não foi as várias cirurgias, nada disso. Eu parei mais por essa questão assim, que eu acho que de fora do tapete hoje eu consigo ter um impacto maior e eu quero mudar a ginástica, eu quero ajudar a ginástica a evoluir, porque assim como atleta, agora como treinador, eu penso nessa evolução do esporte, né? Eu não quero ver um trabalho de tantos anos, que eu me esforcei tantos anos, agora descer pelo ralo ou se acabar ou a gente vê estacionando, né? Eu quero que a ginástica evolua. Por isso que para comentar os Jogos Olímpicos, eu acho que não foi difícil. Eu estava torcendo para que a Natália fizesse a melhor competição, porque eu abri portas para ela também, entendeu? Eu fui uma das pessoas que abriu portas para ela, né? Ana Paula Scheffer, Ana Paula Ribeiro, isso nunca acaba. entendeu? Várias atletas, entendeu? E agora ela está abrindo portas para as novas gerações também, né? Assim como as outras atletas que a Bárbara Domingos, a atual campeã brasileira, né? Que consagrou a melhor atleta brasileira, foi acho que bi já. E aí tem umas das gerações mais novas, eu quero que elas façam o melhor delas. Então, para mim, por isso no Pan-Americano, desculpa, no Rio não foi difícil comentar. Eu estava torcendo para que ela fizesse o maior, para que ela conseguisse a melhor classificação, entendeu? Para que ela treinasse muito antes do campeonato, né? Se esforçasse bastante, chegasse no ápice dela lá, no melhor, fizesse o melhor. E ela fez uma competição muito boa, né?
eu acho que as séries poderiam estar um pouquinho mais difíceis, mas ela fez uma excelente, ela fez o trabalho dela, cumpriu com os objetivos, eu acho que foi muito bom, né? E Então, agora você está aí com um canal de YouTube, onde você ensina os fundamentos, e tem uma coisa muito interessante que tem gente que não tem acesso, às vezes a pessoa mora longe no grande centro, e vê você fazendo, você bota até em slow motion e tudo mais. então... Mesmo slow motion é dificílimo, assim, só vocês mesmo. Muito complicado. Então, aqui. porque assim, eu ministro algumas clínicas, né, no Brasil, assim, que foram muitos Acho que agora anos você vai para dedicados. Rondônia, você volta do Brasil. Para Rondônia e tal. Então, eu vou, e já fui para algumas fora, eu trabalhei com a seleção da Colômbia, né, o ano passado, então eu tenho trabalhado, assim, e ajudado, né, algumas equipes. E nem todas as crianças recebem muitas mensagens de crianças que o sonho é fazer uma clínica, ter um treinamento comigo, né? E aí, às vezes, eu chego nas clínicas e eu vejo uma certa deficiência de base, né, das atletas. E como eu tenho uma certa experiência muito grande, passei com várias treinadoras, né, muitas treinadoras referências, eu acho que é minha missão, que eu tenho o dever de passar isso para frente, né? Assim como eu tive vários incentivadores na minha carreira, porque várias pessoas me incentivaram, minha treinadora, tudo, me deram essa oportunidade, eu também quero dar essa oportunidade para as outras crianças. Claro que eu não consigo ficar viajando em todos os lugares. Não é possível. Então foi uma forma que eu encontrei de ficar mais próxima dessas crianças que me veem como, nossa, meu sonho é ser como você. Eu falo, não, você pode ser melhor, né? Eu sempre falo, todas elas, que meu sonho é ser igual a você. Não, o seu sonho, você pode ser melhor, né? Então, para que essa ginástica evolua. Então, a minha intenção com o canal... E esse melhor, na minha opinião, não é só resultado, é melhor de ter menos contusão, de fazer um processo mais saudável. Tudo, né? De ter uma base, tudo isso. Então, a minha intenção, claro, que eu não posto vídeo todo, sempre, porque não trabalhamos, você sabe. Eu sei editar, como é que é. Você sabe bem. E eu não sou profissional nisso, né? Faz pouco tempo, né? Mas está bem feito. Então, aí eu quero ajudar elas de uma certa forma, as técnicas, porque às vezes eu vejo que alguns técnicos têm dificuldades de ensinar algumas coisas, então por isso que eu coloco lá no slow e tal, eu faço passo a passo para que isso fique de forma melhor, né, para elas mais fácil, assim, claro que eu não vou conseguir passar todo o meu conhecimento E não é por vídeo que você ensina tudo, Exatamente. Não tem como. A ginástica é muito, você precisa às vezes pegar na criança, Ajeitar. ensinar o pezinho, porque elas não têm consciência corporal, né? Mas ajuda professores isso. Sim, e essa é a minha intenção, tentar contribuir de uma forma que chegue a todos, né? E é através desse social, né, dessas mídias sociais, que é o Instagram, que você, né, ou o YouTube que eu fiz lá, esse é direcionado para ginástica rítmica, né, então realmente para tentar de alguma forma, foi uma forma que simples, que eu achei que eu posso contribuir, né, de forma gratuita para que todos tenham esse acesso, né, e aí porque nem todas conseguem fazer uma clínica com a Angélica. Eu também não tenho uma agenda muito acessível, você sabe. Eu vi como é que foi. Não é muito fácil a minha agenda, então eu acho que está sendo produtivo, Não, né? Com certeza. Com o tempo, e eu vou cada vez mais colocando as coisas conforme eu consigo gravar, né? Que você seja um símbolo de uma ginasta mais saudável, assim, de ensinar as crianças sem maldades. Torço muito por você, não só pelo teu histórico como ginasta, como você tem pode iluminar um futuro melhor, eu acho, para nós. E a sua voz tem peso. É o meu objetivo, né? Eu acho que a ginástica rítmica é para todos, né? Eu acho que só que falta oportunidades. Lindo, né? Pode ser mais popular, com certeza. Falta algumas oportunidades, alguma política, né, mais forte, reestruturar talvez a modalidade, né, às vezes algumas coisas que precisam mais seriedade também, né, no trabalho, mas eu acredito que a ginástica tem tudo para crescer, porque a gente tem talento aqui, a gente tem meninas que querem, a gente tem técnicos que querem. Não temos um técnico excelente no Brasil, nós temos vários treinadores excelentes, que hoje eu tive meus espelhos como atleta, agora eu tenho alguns espelhos de treinadores, né? Então, são vários.
treinadores, não é só um. O Brasil tem muita capacidade técnica, né? E eu acho que se juntasse todos esses crânios, esses treinadores, e não deixasse uma coisa tão fechada, a gente poderia crescer bastante. Vamos torcer para que isso aconteça. Pô, então, Angélica, eu sempre falei Angélica, mas eu penso Angel, na verdade. Não, pode falar Angel, já é Angel. Pô, brigadão, você Imagina. abriu seu coração aqui, né? Tua história é um exemplo de perseverança, de passar por cima de contusão, desses problemas todos, até psicológicos que você teve, que acho que a ajuda psicológica no esporte é muito importante. Sim, é essencial, né? Tua história é um modelo, até mesmo quando teve problema, eu acho que é um modelo para as pessoas se guiarem, sabe? Eu sempre falo assim, tudo ensina a gente. Até o ruim. Tudo, até o ruim, tá? Não existe nada que vem na nossa vida que é para ruim. Até a morte, porque com a morte você aprende a ser forte, entendeu? Então eu acho que nada que vem na nossa vida é para o ruim. É a forma com que você encara as coisas, né? Eu sei que às vezes nós temos dias difíceis, eu sei que às vezes parece que tudo está acabado, que não tem solução, né? Mas você precisa procurar ver o lado bom daquilo. E às vezes o melhor resultado seu está logo depois do pior momento. Exatamente, porque aquilo vai te tornar mais forte. Eu acho que só as coisas fáceis na nossa vida não fazem com que a gente valorize, né? Então, e isso eu tento ser clara com todo mundo que eu converso, com as minhas atletas, com treinadores. Precisa valorizar, e não é só o fácil, porque o fácil não tem valor. O que você consegue fácil, vai fácil, né? Então, você precisa valorizar e a forma com que você encara as coisas, né? Eu acho que aí é o segredo de você conseguir ter uma carreira melhor e um sucesso profissional, né? É a forma com que você encara a sua dificuldade do seu dia a dia, é o seu foco do dia a dia, falar assim, putz, ai que saco, eu tenho que ir para o ginásio treinar hoje. Todo atleta passa por isso. Ou você pensa assim, putz, eu tô cansada, vou para o ginásio, mas é porque eu quero ser campeã, entendeu? Nossa, eu tô morrendo de dor, eu vou ter que treinar. Nossa, eu não aguento de dor no meu pé. Ótimo, eu tenho o resto do meu corpo que eu consigo trabalhar. É a forma com que você pensa, e isso eu tento aflorescer isso nas minhas atletas. E eu aprendi isso, você não consegue andar, você anda de gatinho, você não consegue andar de gatinho, você rasteja, mas você vai, você só não pode ficar parado, você só não pode estacionar, porque se você estacionar, aí sim sua vida vai afundar. Né? Eu passei por esses momentos de estar lá no fundo do poço e ter que dar o tapa na cara e falar, meu, o que você está fazendo? Né? E eu acho que é a forma com que a gente encara as dificuldades, isso faz completamente diferença. Então, eu te agradeço de novo, aqui, história incrível aí da tua vida. Imagina, obrigada pelo convite. Eu espero que sirva, que seja de incentivo para alguém, que alguém esteja passando por algum momento difícil, que toque a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Então, de forma negativa a gente está cheio. Não, mas chega que toque de alguma forma de forma positiva. Muito obrigado, Imagina. Então. Parabéns pelo canal. Obrigadão. Isso é ótimo, porque eu acho que todos os atletas, né, que já foram referências, não estou falando de mim, mas eu vi que você trabalha com vários atletas referência, e eu acho que isso é muito importante para as novas gerações. Né? O seu trabalho tem toca de uma forma as novas gerações, como espelho, né, porque assim como eu tive ídolos, agora as crianças mais novas têm ídolos, e elas poderem ver num acesso como, né, o seu canal, poderem se espelhar num atleta, assim, ver a história, ver que também sentiram essa dificuldade, é fantástico. E esse espaço que você tem, que você dá essa oportunidade para nós atletas falarmos, é excelente. Você sim contribui para uma evolução do esporte no Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. Isso para mim é uma medalha de ouro, né? É a minha medalha de ouro. Obrigadão por um grande, né? Então você que está em casa aí, meu canal é assim, entrevistas grandes, eu não corto nada, vai essa conversa inteirinha aqui, com figuras, né, de expressão como a Angélica aqui, que deu essa entrevista show aqui. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Um beijo da Angel.